espiritual. E essa batalha, ela não é fácil. Mas o Brasil e o mundo estão lutando, porque nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo diferente, um tempo que nós nunca imaginamos que estaríamos passando. Mas a nossa geração será conhecida como a geração que sobreviveu. E quando eu digo a geração que sobreviveu, é realmente viver no meio disso. Não é só uma questão de estar viva, é de realmente continuar vivendo, aproveitando a vida que nós temos, porque ela é única. Então, eu te desafio a se revestir da armadura de Deus. Efésios 6,14 fala sobre a armadura de Deus. E um soldado preparado consegue ir na batalha e vencer a guerra. E foi para isso que nós fomos chamados. Então, no livro de Lucas, no capítulo 4, nós vemos Jesus, após o batismo de João Batista, sendo levado pelo Espírito Santo de Deus para o lugar da tentação, o lugar do deserto, o lugar onde ele ficaria 40 dias sem comer nem beber nada. Um tempo onde ele estaria se consagrando ao Senhor. E no meio desse tempo de consagração, ele, passando pelas provações, chega o diabo para falar com Jesus. E o que o diabo diz? Eu quero compartilhar com vocês a leitura para não fugir das palavras, mas ele fala o seguinte, versículo 3, capítulo 4. Se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Se você é o Filho de Deus. O que Satanás está querendo falar nessa hora? Ele está vindo trazendo a dúvida. Nós vivemos num tempo de medo, nós vivemos num tempo de incertezas e o que Satanás mais quer é que nós tenhamos dúvida nos nossos corações e ele não fez isso só com a gente, ele não está fazendo isso só com a gente, ele fez com Cristo. Ele chegou diante de Jesus, o Filho de Deus, e falou: se você é o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus, então transforme essas pedras em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. E ele continua. Então o diabo o levou para um lugar alto e no instante em que lhe mostrou todos os reinos do mundo, disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos. Por isso me entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído as tentações, o diabo se afastou de Jesus até o momento oportuno. Ou seja, o diabo se afastou de Jesus até um momento onde ele teria outra oportunidade. Então o diabo fica o tempo inteiro ao derredor, querendo minar a nossa fé, minar a nossa vida, a nossa convicção com Deus. Por isso que ele chega diante de Jesus e fala: se você é o Filho de Deus. Jesus sabia quem ele era. A dúvida, ela foi plantada ali, mas ela não pegou. Foi uma semente que foi jogada, mas ela não germinou. Secou. Por quê? Porque Jesus sabia quem ele era. Você sabe quem você é? Satanás, por tantas vezes, utilizando de pessoas talvez que amamos. Não que essas pessoas estejam endemoniadas, mas pessoas que estão ali passando por uma crise, uma situação, algum problema, um momento de raiva, de estresse. De repente elas falam uma coisa que não provém de Deus. Elas falam algo que gera dúvida no nosso coração, talvez a respeito da nossa capacidade, a respeito daquilo que a gente tem buscado. Não sei, você estudou tanto para fazer alguma coisa, ou então você se vê viajando o mundo, ou você se vê influenciando a vida de pessoas, utilizando as redes sociais, ou você se vê como médico, ou você se vê de alguma maneira que você tem sonhado, e aí alguém chega lá e coloca uma pontinha de dúvida no seu coração. E se essa pontinha cresce, os seus sonhos podem ir por água abaixo por causa dessa dúvida. Satanás só precisa que nós tenhamos uma pontinha de dúvida. Você não precisa ter dúvida. Nós podemos agir como Jesus. Nós podemos crer como Ele. Por quê? Porque Ele sabia quem Ele era. Então toda dúvida que tem sido semeada na sua vida, eu te falo, tira agora. Ainda há tempo.
Ainda há tempo, aproveite a oportunidade e deixe a dúvida para lá. Tome para si, assim como Jesus tomou a certeza de quem ele era. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. Como sabendo que ele era o Filho de Deus, como alguém que conhece o seu propósito, como alguém que sabe quem é, como alguém que tem identidade, ele se colocou como alguém com postura. E essa postura não precisa de explicação. Jesus ficou se justificando, falando, não, mas eu sou sim o Filho de Deus, é porque... Não. Quantas vezes as pessoas chegam diante da gente com uma proposta de trabalho, com uma negociação de cliente, ou então um amigo batendo papo com você, fala alguma coisa e você tá ali titubeando, pendendo para um lado, pendendo para o outro, parece que tá em cima do muro. Eu te digo, se você tá em cima do muro, todo mundo percebe. Ali você já perdeu o seu cliente, ali você já perdeu a sua hora de dar testemunho, ali você já perdeu a oportunidade de fazer a diferença. Porque a pessoa que fica titubeando, mais ou menos assim, pendendo, cambaleando, ela perde a credibilidade diante dos outros. Nós não fomos feitos para perder a credibilidade. Jesus sabia quem ele era, ele não precisa se explicar para o diabo. Você sabe quem é você? Você não precisa se explicar para as pessoas. A não ser que o Senhor fale com você. A não ser que Deus diga, fale tal coisa, explique tal coisa. Você não precisa se explicar. Se Deus não falar, você tem que ter postura, tomar as suas decisões e seguir os princípios que vêm do alto, que vêm do Pai, que vêm de Deus, em nome de Jesus. E quando isso acontecer, e quando você tomar postura, você vai ver a sua vida diferente, você vai conseguir alcançar os seus objetivos, você vai ver os seus sonhos acontecendo. E se você não tem sonhos, é porque você não sabe quem é você. É porque você não tem certeza de para onde você quer ir. Se você não sabe onde você está, se você não sabe quem você é, você nunca vai conseguir alcançar o seu objetivo. Por quê? Porque você não sabe nem que caminho traçar. Se eu estou aqui, para eu ir para cá, eu tenho que fazer assim. Mas se eu não sei onde eu estou, como é que eu vou fazer esse processo? Não tem como. Você foi chamado para ser filho, filha de Deus, para tomar uma atitude, para se posicionar, seja com os amigos de escola, seja com as pessoas da faculdade, seja diante de um professor, seja diante de um cliente, seja diante de um juiz, seja diante de um paciente, onde quer que você está, você foi chamado para se posicionar. E Jesus sabia quem ele era. Ele não precisava se explicar para Satanás. Ele simplesmente se posicionou. E aí? E diante de perguntas e questionamentos que podem surgir, saiba que sempre a resposta certa vem do Senhor. Jesus respondeu com a palavra de Deus. Satanás o questionou e Jesus ia lá e colocava a palavra de Deus. Satanás vinha com meias verdades e Jesus vinha com a verdade completa, com o quadro geral. Por quê? As pessoas estão por aí duvidando, as pessoas estão por aí perdidas, não sabem onde estão, nem para onde vão, nem porquê, nem onde, nem como. E você tem a verdade revelada. Você pode levar essa verdade para ela. Por quê? Porque nós não temos um poder como um poder de governo. Nós temos o poder do Espírito Santo de Deus para ir. Teve um estudo que eu estava lendo ontem, um artigo, falando que Foucault, ele fala a respeito do poder e da verdade e a ligação que existem entre eles. Se uma pessoa tem poder, significa que ela detém a verdade. Mas é um poder constituído, foi um poder dado a ela, talvez por eleição, talvez por nomeação, mas foi um poder constituído. Jesus, ele não tem um poder constituído. Ele não precisa de algo para ter poder, de uma posse para ter poder. O poder de Jesus vem do alto, vem do Pai. Ele é Deus homem, caminhou nessa terra. E aí, uma vez ele é questionado a respeito dos impostos e o que deveria ser, enfim, repassado. E os homens que questionaram Jesus, fariseus e homens de Herodes, eles não faziam ideia daquilo que Jesus diria para eles, mas Jesus vem com uma revelação e ele fala o seguinte: me dê uma moeda, me dê um denário. O que é um denário? Um dia de trabalho. Jesus pede um dia de trabalho. Por quê? Porque ele não tinha isso. Ele não tinha
poder aquisitivo naquele momento. Mas ele é filho do rei, do dono de todo ouro, toda prata. E aí Jesus pede e eles entregam um denário e tem uma face desenhada nessa moeda, é a face de César. E Jesus fala o seguinte: quem é que está aqui? César. Então deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? César, ele queria ser mais do que um governante. Ele queria ser adorado. Ele queria ser colocado como um Deus, quando na verdade não. O que cabia a ele era a posição de governo. Por isso que Jesus falou: deem a César o que é de César, mas a Deus, a adoração, o coração, a entrega para ele, para o Pai. Então, Jesus mostra a verdade. O poder de Jesus, ele revela a verdade, ele é a verdade. Aonde existe verdade, não tem espaço para dúvidas. O verdadeiro amor, o perfeito amor, lança fora todo medo, toda dúvida, toda incerteza, toda insegurança, todo temor. Por quê? Porque Jesus é a verdade. Quando nós temos Jesus no nosso coração, nós conhecemos a verdade. A verdade é revelada para nós através da palavra. E essa verdade revelada gera transformação na nossa vida. Essa transformação tem que ser diária. Essa transformação tem que ser sempre. Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. E cabe a nós compartilhar isso com as pessoas e transmitir essa verdade. Por quê? Porque Jesus está aí. Ele está voltando. E ao mesmo tempo ele está batendo na porta do coração de pessoas e falando: meu querido, se você abrir a porta, eu vou entrar e nós vamos comer juntos. Quando nós estamos firmados na rocha que é Jesus, não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da aflição, Jesus acalma. Jesus é firme. Com Ele nós vamos e podemos confiar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Curta, compartilhe esse vídeo, conta para as pessoas o que está rolando, faça parte disso, faça diferença na vida de alguém, compartilhe a verdade, que toda dúvida cesse, porque a dúvida não vem de Deus, a dúvida traz incerteza, insegurança, a dúvida traz dor, a dúvida nos paralisa, mas nós somos chamados para caminhar e ir. Que Deus te abençoe.